Então, os dados, para ter consistência em aplicações SIG como ArcGIS, eles precisam estar espacialmente referenciados. Em geoprocessamento, nada é feito assim como você está vendo, dentro de um mapa em branco. Você precisa carregar dados que você sabe que são confiáveis e, através desses dados, você estabelecer correlação de localização, de posição e também de coordenadas. Se um dado é um dado de geoprocessamento, ele pertence a um sistema de coordenadas. E quantos sistemas nós temos? Nós temos dois sistemas: o sistema geográfico e o sistema projetado. O trabalho de hoje consiste em georreferenciar uma imagem pela grade de coordenadas. Esta é a imagem cujo trabalho deve ser o georreferenciamento. Então, eu tenho essa imagem aqui, que ela tem uma grade de coordenadas, e pelo formato das coordenadas, indica o sistema do qual esse mapa foi feito. Qual esse mapa foi feito? Qual sistema? Então, você tem aqui, nos créditos da imagem, mais informações que podem te ajudar. Projeção universal transversa de mercado. Se o dado foi feito em projeção UTM, universal transversa de mercado, significa que ele é um dado do sistema projetado de coordenadas. Se tem fuso, 23S, também é uma característica do sistema projetado. E o datum pode ser um modelo da Terra que você associa ao seu dado. Nós temos aqui o SAD 1969, que também pode ser conhecido como South America 1979. Então está aqui o mapinha que eu quero georreferenciar. Então, o meu foco nesse mapa são as grades. Então, o georreferenciamento deve considerar a interseção das coordenadas. Aquela questão da batalha naval. Aqui nós temos as colunas e aqui nós temos as linhas. O georreferenciamento vai considerar o seguinte: toda interseção de uma coluna com uma linha forma um par ordenado XY. As colunas que você conhece aqui correspondem ao eixo X e as linhas que você visualiza correspondem ao eixo Y. Isso no plano cartesiano. Então, nossa atividade: converter essa imagem não espacial para uma imagem espacial usando o ArcGIS. Então, qual é a providência para essa imagem em particular? Bom, a providência é que a interseção das coordenadas não está muito visível, não está muito clara. Então, nós temos que ter uma aplicação própria para fazer isso. Você precisa de um programa gráfico para melhorar essa visualização. Você pode usar, por exemplo, o GIMP ou o Photoshop, um programa gráfico para melhorar essa interseção dos pixels da imagem, porque esse mapinha foi feito em baixa resolução. Eu tenho um raster aberto aqui no Photoshop. Raster é um termo que corresponde à imagem, um sinônimo. Então tem aqui aberto no Photoshop e você pode ver que quando eu aproximo, você consegue ver as quadrículas que formam a imagem. Essas quadrículas, o nome dessas quadrículas são pixels. Os pixels são interseções entre as linhas e as colunas, porque uma imagem é uma matriz. É um dado formado por linhas e colunas. Aqui no Photoshop eu posso visualizar as réguas, e nas réguas eu tenho as linhas guia. Se eu clico nessa reta branca aqui e arrasto para cá, eu tenho uma linha guia horizontal, vertical. Se for o contrário, se eu arrastar da linha branca de cima para baixo, eu tenho uma outra linha guia na direção horizontal. Então, se eu tenho aqui esta coordenada, eu posso clicar com essa ferramenta na linha guia a qualquer instante para movê-la. Olha onde ela passa. Posso aproximar o zoom. E visualizar a interseção da coordenada. E aqui ela passa a linha. No centro do pixel de onde ela passa. Que intercepta o outro segmento ali. Então aqui o que a gente tem? A gente tem em pixels a interseção correta da coordenada. Tudo que eu tenho que fazer é aumentar ou realçar essa região.
Eu vou em janela, navegador, e no navegador vou aumentando o zoom, ou diminuindo se for o caso. Aqui eu tenho a interseção dos pixels. Daí o que eu posso fazer? Para habilitar essa imagem para o georreferenciamento, eu tenho que selecionar esses pixels com a ferramenta de seleção de retângulo. Segurando o Shift eu posso aumentando a seleção. Então, esse pixel central aqui é o pixel que interessa para o meu georreferenciamento. Eu posso, se deve estar aqui com essa cor de degradê, você tem que clicar e apertar aqui nesse ícone na barra de ferramentas, selecionar a lata de tinta. A lata de tinta vai pintar a cor que tiver no primeiro plano. Eu posso clicar na cor aqui e selecionar qualquer cor. Então, por exemplo, vou trocar aqui para outra ferramenta. Abrir na outra janela, que eu tenho duas telas, ele abre outra janela. Se eu quiser printar todo esse desenho de rosa, eu tenho aqui de rosa. Se eu quiser pintar de outra cor, eu pinto de outra cor, azul. Posso pintar essa cruz aqui do que eu quiser. Só pegar a amostra aqui. É a cor de primeiro plano e tem a cor de plano de fundo. Qual a cor que eu quero? Eu quero preto. Então seleciono o preto, que é o padrão RGB 000 e clique em OK. E agora com a ferramenta lata de tinta, eu derrubo a tinta em cima do preto. Agora eu defini a quadrícula correta para fazer o georreferenciamento. Acabou? Não. Tem uma seleção em volta dessa quadrícula, dessa interseção do pixel. O que eu posso fazer? Eu posso mover essa seleção para outros locais. Exemplo, com essa ferramenta de seleção aqui, retangular, eu posso posicionar o cursor em cima da seleção no Photoshop e mover essa seleção para outro lugar. Seria para o próximo intervalo. Vou deixar aqui por enquanto. Vou aproximar mais o zoom. Ó, qual seria o intervalo? Vamos ver aqui. Aqui seria o intervalo. Então você puxa uma nova linha guia para cá. Move sua seleção para essa interseção. E aproxima o máximo de zoom que puder no navegador e na barra de rolagem. Daí, olha a interseção. Se ajusta a seleção para a interseção. Daí só pintar de preto, lata de tinta, pintar de preto. Repita isso em todas as quinas das coordenadas e no final salve essa imagem como TIFF para ficar bonito, tá certo? Bom, nós já conseguimos definir uma cor na grade e agora nós podemos visualizar aqui a imagem. Você pode perceber que na interseção dela tem uma cruzinha dizendo onde é o ponto que será demarcado. Sem isso fica difícil acertar o seu georreferenciamento. Nós trabalhamos com pixel ali no Photoshop e utilizamos esse recurso para ter condição de mapear a interseção das coordenadas com base no pixel. Tudo com base no pixel e no nosso conhecimento de imagem. Agora nós temos que anotar no Excel os pares ordenados. Temos aqui o Excel. Então, vamos criar a coluna ponto, a coluna X, a coluna Y. Na coluna ponto, eu vou botar PT001. Depois, PT02, 3 e 4. Daí, vou anotar os intervalos das coordenadas da grade. Então, vamos anotar aqui as coordenadas
as coordenadas da grade. Então, no primeiro x temos 638000 e no primeiro y temos 7789000. 7789000. E aqui 638, né? 638. Isso. Beleza. 638000. Quem é o segundo par ordenado? Nós vamos fazer na direção no sentido horário. Melhor. Então tem aqui. Esse foi o canto superior esquerdo. Esse aqui é o canto superior direito. Então, esse par de coordenada vou utilizar o 644000, 644000 e a do y é a mesma. 7789000. Conferindo, 7789000. Aqui, o outro par ordenado é o canto inferior direito. É o 644 de novo e o 7786. 7786000. Então você vai lá e digita. E aqui de novo se repete o 7786000 e aqui se repete o 638. Você pode conferir lá na imagem. Ó, 638 e o 7786000. Tá aí. A coleta das coordenadas está ok. E agora posso salvar o documento do Excel primeiro. Beleza. Vou salvar como coordenadas. E vou salvar. Tá aí. Salvar como XLSX, mas você pode salvar como XLS também fica bom. Beleza? Agora que eu tenho a lista digitada em planilhas, o próximo passo é fazer o georreferenciamento. Mas primeiro eu vou adicionar aqui no meu ArcMap a minha base de estados, municípios e fusos do Brasil. Por quê? Porque eu preciso ter noções de localização para fazer esse georreferenciamento. Então essas questões de localização são importantíssimas. Na imagem, eu tenho aqui a ideia da localização. E aqui, essa bacia hidrográfica, bacia do córrego Maria Casimira, ela fica entre, de acordo com os mapas, os municípios de Santa Bárbara, Caeté e Barão de Cocais. Fica nessa região. Então você tem que localizar isso através da base cartográfica. Basicamente, a bacia hidrográfica fica no município de Santa Bárbara, confrontando aqui outros municípios. Então, vamos localizar o município de Santa Bárbara na base. Aqui, na base de municípios, eu abro a tabela de atributos. Então, eu faço uma pesquisa por atributos. Vou fazer uma seleção por atributos. Tem aqui minha tabela. Aqui no campo nome me dá o nome do município. Então, tem que construir uma expressão. Nome igual a get unique values. Digito aqui Santa Bárbara. E mando ele aplicar. Ele localizou dois municípios aqui, ó, número de feições selecionadas, 2. Então posso verificar aqui um Santa Bárbara e outro Santa Bárbara. Então você tem que tomar cuidado com essa ideia de localização. A área de interesse fica em Minas Gerais. Então vamos lá.
Santa Bárbara, em Minas. Então é esse aqui. Ó, Caeté, Barão de Cocais e Santa Bárbara. Fica mais ou menos aqui posicionada essa bacia. E como você pode perceber, agora limpando a seleção e selecionando com a ferramenta Select Features somente o município de Santa Bárbara, você pode ver que o município de Santa Bárbara inteiramente está posicionado no fuso 23, porque o estado de Minas Gerais é cortado por 3 fusos. Então tem aqui deixa eu limpar a seleção aqui para fazer corretamente. Santa Bárbara. Então aqui você pode ver que Santa Bárbara está inteiramente no fuso 23. Daí é a projeção plana que corresponde com o que está aqui na imagem. SAD 69 UTM 23S. Então essa é a projeção do projeto. Então aqui no Data Frame Layers eu posso acessar as propriedades dele e posso definir em Projected Coordinate System, UTM, South America, vai ter aqui South America 1969, UTM 23S. Essa é a projeção que eu posso adicionar rapidamente aqui nos favoritos para ter acesso mais rápido. Então, ó, faz um pequeno ajuste no mapa. Minhas coordenadas têm que cair nessa localização. Como importa aquela lista de coordenadas do Excel para o ArcGIS, o XLS? Como fazer? Clica no menu File, Add Data, Add XYData. Essa é a função. Daí, você navega até a pasta e procura lá o caminho. Deixa eu ver aqui se eu vou mais rápido. Fui mais rápido. No XLSX você localiza ele. Isso aqui você tem que clicar 2 vezes nele para poder abrir a planilha. Planilha 1, clique em Add. Você vai ver X field é o X, Y field é o Y. Então você vai lá. Já identifiquei. Se você não tivesse identificado a projeção, você teria que clicar em Edit e selecionar de novo o SAD 69, o TM 23S. Fez isso, ele aparece aqui, tá vendo? Só clicar em OK e os pontos caem lá, como eu falei que cairiam. Essa é a ideia de localização espacial que você precisa ter para importar os pontos. Acabou? Não, os pontos são temporários. Vamos salvar os pontos como pontos definitivos. Data, Export Data. Clico nesta opção de Data Frame porque ele está dizendo aqui em cima. Use the same coordinate system as the data frame. Então você vai lá até a pasta e salva na pasta Shape. Vou criar uma pasta aqui Shape. Vou salvar lá coordenadas formato Shape. Se não tiver Shape aqui, você tem que trocar para Shapefile. Se você é File, em Personal, não. Você troca para Shapefile e clique em OK. Clique em Sim, tá aí meus pontos devidamente importados para o ArcMap. E o próximo passo consiste em fazer o georreferenciamento. Tá aí os pontos que demonstram aquela localização. Bom, tudo que agora restou agora para fazer foi o próprio georreferenciamento. Você clica no menu Customize, Toolbars, e seleciona aqui a barra de ferramenta do georreferenciamento, que é essa barrinha aqui. Daí você adiciona a sua camada raster e será utilizada no georreferenciamento. Aquela imagem que eu devidamente coloquei lá as coordenadas e coloquei ela como TIFF. Tanto é que a imagem ele vai dizer que o arquivo não possui referência espacial. Se diz OK, é só um aviso. Então eu vou colocar ele acima dos municípios e em cima dos fusos. Então tá, o processo é simples. Eu tenho aqui o raster e eu tenho aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4.
O georreferenciamento, no caso, é o mais fácil de todos. Você dá um zoom to layer na imagem, vai enquadrar a imagem aqui. Daí basta você localizar aquela parte que a gente pintou aqui, na interseção das coordenadas. Quem é o ponto 1? É esse aqui. Você clica com a ferramenta Add Control Point no centro do pixel. Marquei. E quem eu quero avançar, quero voltar para o ponto 1, você clica aqui na ferramenta Zoom to Select e marca o ponto 1. Marcou. Mesma coisa com o ponto 2. Quem é o ponto 2? Você dá um zoom na imagem, zoom to layer. Veja quem é o ponto 2. Quem é o ponto 2? Zoom. Vai ver aqui o ponto 2. O ponto 2 é esse. Add Control Point, marca no centro. E agora dá um salto, zoom to select para o ponto 2. E marca o ponto 2. Quem é o ponto 3? E assim sucessivamente. Você localiza o ponto 3 aqui, já vai estar perto. O ponto 3, depois que você amarra o ponto 2, o ponto 3 já vai estar bem perto. Vamos dar um zoom na imagem. Localiza o ponto 3. Olha lá a seleção. Você dá um zoom. Só fazer a marcação no meio do pixel e marcar na imagem. Daí, último e derradeiro ponto. Se dá zoom também. Também desenha um zoom ali, já vai estar em cima do local. Basta você desligar o ponto. Claro. Usa a ferramenta Add Control Point. Clica no centro da coordenada. Liga o ponto. Você vê ele e liga. Tá aí os 4 pontos. Dá um zoom to layer na imagem. Só clicar no menu Georeferencing, Update, Georeferencing. Pronto. Imagem georreferenciada. Obviamente, nós temos aqui o dado que não está muito a camada de polígono. Deixa eu tirar a simbologia dela. Aqui. É claro que a cor do polígono não vai ficar correspondendo à imagem, porque eu estou usando uma base bem genérica, só para localização mesmo. Mas você pode ver que condiz com a localização do desenho. Espacial, a localização espacial é esta, que é o que importa para a gente. Nossa preocupação não é se o polígono aqui casaria com todo esse acompanhamento aqui da parte mais montanhosa. Não, nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é definir a imagem espacialmente referenciada. E nós fizemos isso com uma sequência de processos através do ArcGIS, com auxílio de outros programas, quando a gente tem dificuldade com o dado original. Você pode perceber que aqui são os pontos que nós carregamos meramente para fins didáticos e eles casam certinho com o pixel da imagem. Então isso é um trabalho preciso. Sua imagem foi georreferenciada, você pode remover a imagem do projeto e adicionar novamente, que ela agora está georreferenciada. Tá certo? Um abraço e até a próxima.